Meu nome é Alessandra e eu serei a sua professora de inglês por alguns dias. Para iniciarmos a nossa aula, nosso primeiro dia de aula, eu queria falar um pouquinho sobre a importância de aprendermos a língua inglesa. Às vezes, nos deparamos com algumas perguntinhas, por que a gente tem que aprender inglês? Por que inglês é importante? Por que ficam insistindo que eu faça inglês no ensino médio, na educação básica? Mas, hoje, eu tenho certeza que se você pensa assim, você vai mudar de ideia. Olha só. Por que aprender inglês? Primeiro ponto, comunicação global. O inglês é a língua franca dos negócios, da ciência, da tecnologia e das relações internacionais. Então, se você está se preparando para o mundo do trabalho, se você quer fazer parte da sociedade e você sabe que a língua inglesa é a comunicação global nessas áreas todas, é claro que você vai pensar um pouquinho melhor e vai querer aprender essa língua para se destacar um pouquinho mais. Acesso a recursos e informações. Porque a língua inglesa, como ela é a língua da comunicação global, é óbvio que os recursos de informações vão estar escritos, a maioria vai estar escrito na língua inglesa. Ah, mas Alessandra, as pessoas fazem as traduções e aí eu posso comprar traduzido para o português. Mas sabia que nem sempre todas as informações são passadas para a língua portuguesa? Então, se você tem acesso ao idioma, se você se comunica, se você consegue ler em inglês, você vai ter muito mais acervo, muito mais informação para se destacar. Viu a importância? Porque a gente não pode ficar esperando que algum iluminado traduza um livro que eu esteja interessada. Se eu estou interessada em algum livro muito bacana que foi lançado, de alguma informação muito importante, e aí essa pessoa não tem interesse ou não foi traduzido, você, que sabe inglês, pode comprar na versão original e ler e passar à frente daqueles que estão querendo pleitear uma mesma área que você. A educação superior, esqueci de falar, que é muito importante. Você que está no ensino médio e tem a intenção de fazer uma faculdade, se você vai para a faculdade e sabe inglês, você, além de ter esse acervo maior de informações, você ainda pode estar pleiteando vagas em universidades internacionais. Sabia disso? Ah, Alessandra, mas isso é uma coisa que não é para todo mundo. Claro que é para todo mundo. Só não é para todo mundo para quem não sabe que tem essa vaga para você disponível. Se você tem um inglês básico e oferece uma vaga para você em uma universidade nos Estados Unidos, na Inglaterra, Austrália ou Canadá, e você tem o básico, você tem a chance de ganhar uma bolsa de estudo e estudar num país de primeiro mundo e voltar para o teu país muito mais preparado. Olha só quanta vantagem tem saber inglês. Cultura e entretenimento. Ah, essa parte é muito bacana. Porque olha só, a língua inglesa é dominante na produção de filmes, música, literatura e outras formas de entretenimento. Olha só, literatura a gente já falou. Literatura são as obras escritas, são livros, tá? A música. Quanta música bacana a gente escuta e às vezes não sabemos o que está escrito ali, o que está se falando. Às vezes você está cantando e curtindo uma música que nem tem uma letra tão bacana assim. Aí você, nossa, mas se você entende, você vai estar, olha, não gostei dessa música, essa letra não é legal para mim. Não faz bem para mim. Você vai ser mais seletivo com aquilo que você escuta. Filmes. Como é bacana escutar filmes, assistir filmes, séries na língua original. Ah, Alessandra, tem os dublados. Beleza, tem os dublados. Mas e aquele que você quer assistir que não foi dublado? E você que não tem paciência para esperar que façam a dublagem para assistir? Eu assisto direto o filme ou a série que é lançado imediatamente. Se não tem dublado ainda, eu saio na frente, vou sair dando spoiler ainda para as pessoas. Mas fazer o quê, né? Se a gente não se interessar, não procurar aprender a língua inglesa, você vai ter que esperar alguém fazer a dublagem desse filme, dessa série bacana que você curte, que você gosta, para depois assistir. E outras formas de entretenimento, quais seriam? Games.
Quem gosta de game? Quem gosta de jogar videogames? Ah, Alessandra, isso é coisa de criança. Não, você está muito enganado. O mundo dos jogos online, ele cresce a cada dia. E sabe qual é a língua oficial, a língua que se comunica dentro do mundo dos games? Inglês. Se você sabe o básico, tô falando para você ser fluente, não. Tô falando para você saber o básico para se comunicar. Você vai muito mais além, traça estratégias nos jogos e tem jogos para todos os gostos. Tá vendo esse mundo todo aqui que eu te mostrei? Você pode imaginar que cada personagem aqui que você tá vendo é um usuário de um jogo. É alguém que está sentado em algum lugar do mundo. Porque quando nós jogamos online, a gente não joga só com brasileiro. Aqui tem pessoas de todo o mundo. Vamos supor que isso aqui seja um personagem de um brasileiro que ele criou. Aqui seja lá da Índia, aqui seja lá do Japão, dos Estados Unidos, do México. Vamos supor que cada pessoa aqui, cada personagemzinho, seja um usuário em algum lugar e fala um idioma diferente. Nós falamos português, tem quem fala japonês, fala espanhol, fala qualquer outro idioma. Então, qual vai ser o idioma que vocês vão se comunicar? Em inglês. E o mundo dos jogos, ele não é só entretenimento, ele também movimenta muito dinheiro. Então, tem pessoas que curtem só jogar e tem pessoas que curtem em investir também. Semana passada, por exemplo, eu estava assistindo um Reels do Instagram, e aí uma moça estava curtindo uma coisa bacaninha de uma criança que estava num joguinho e a irmã filmou, e aí eu achei bacana, achei engraçado, me interessei pela moça e fui no Instagram dela saber quem era. Era uma digital influencer, não conhecia. Tinha 3 milhões de seguidores. Aí eu falei, o que essa moça faz que eu não sei? Quando eu fui olhar, ela era uma jogadora de jogos online e ela estava participando de um campeonato mundial. Olha só, aqui do Brasil. Começou com um joguinho e aí expandiu, montou uma equipe e participou de vários jogos, competições e estava participando de uma competição mundial, sabe onde? Na China. Olha só onde vai te levar. Se você se interessar um pouquinho mais pela língua inglesa, você vai expandir o teu universo. Não só para o trabalho, mas também na diversão, com jogos, com tudo que você imaginar. Eu espero que eu esteja te convencendo de que aprender inglês é muito importante. Além disso, facilita viagens. Com certeza. Ter conhecimento do idioma facilita a navegação em aeroportos, hotéis, restaurantes e interações com pessoas locais em diversos países. Porque olha só, se eu vou para a França, quando eu fui para a França, eu já fui para a França, olha que legal, né? Eu não sei falar francês, mas as pessoas lá sabiam falar inglês. Então eu podia pedir comida, pedir uma informação, eu podia me comunicar. Meu inglês era bacana, era fluente? Não, não era, mas era razoável. Eu podia pedir informação, pedir comida, me movimentar pela cidade tranquilamente com a língua inglesa. Então, se você for, mas a Alessandra, isso é uma realidade tão distante para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Sabia que eu sou daqui do Tocantins? Sou do interior? Eu também pensava assim. Eu imaginava que eu jamais iria para um outro país para poder conhecer novas culturas. Só que a oportunidade bateu na minha porta. Bateu na minha porta, eu agarrei e fui. E aí eu já visitei outros países. E eu não sou essa pessoa que fala assim, nossa, a professora Alessandra é rica. Claro que não. Como eu te disse, se você possui a informação e o conhecimento, você vai saber que existem bolsas de estudo, bolsas de intercâmbio. Eu já fiz intercâmbio sem gastar nada por conta da língua inglesa. E eu vou te falar depois sobre outra coisa muito bacana que nós temos aqui que vai te incentivar mais ainda a aprender inglês. Tecnologia e inovação. Isso aí, gente, tá na cara, né? Se você entende um pouco de tecnologia, de inovação, você sabe que os comandos, teclado,
se você vai querer aprofundar um pouquinho mais, programação é na língua inglesa. Você não precisa ser fluente, falar corretamente a língua inglesa para se destacar, mas você precisa saber o básico. Você precisa entender um pouquinho. E não é difícil ter acesso a esse tipo de conhecimento básico. Basta um pouquinho de vontade, basta um pouquinho de interesse e utilizar algumas estratégias que eu vou te ensinar ainda nessa aula para aprender, para adquirir a língua inglesa. Então eu venho com uma outra perguntinha para você saber se você realmente está antenado aí. Eu, com certeza, vou pedir para a professora que está com você ou o professor para te dar um tempinho para responder essa perguntinha, tá bom? Porque a língua inglesa é o idioma que mais se destaca no mundo. Então, pensa um pouquinho aí, tá? Rascunha, anota, faz algumas anotações com seus coleguinhas, com seus colegas. Pensa um pouquinho por que ele é o idioma que mais se destaca no mundo. Pensa no que eu te falei já e no que você pode lembrar a mais que a língua inglesa se destaca tanto no mundo. Então, pensaram? Primeiro, colonização britânica. A Inglaterra está em primeiro lugar em país que mais colonizou outros países. Durante os séculos 17 e 18, o Império Britânico ele expandiu-se consideravelmente. Olha isso. Tá vendo esse mapa gigante? Uai, professora, agora é aula de geografia? Não, não é aula de geografia. Mas aprender inglês te dá essa noção maior, sabia? De história, de geografia, de cultura em geral. Então, aprender inglês não é só aprender inglês, você aprende muita coisa. Esse é outro ponto positivo que eu considero. Foi aprendendo inglês que eu melhorei bastante o meu conhecimento sobre geografia e história. Esses pontos vermelhos aqui são os países que a Inglaterra que colonizou, né? Colonização britânica, nesse período aqui. Olha só, América do Norte, temos aqui África, Índia, Austrália, e temos vários pontos aqui que você pode observar que tem influência da língua inglesa. Alguns países adotaram como primeira língua e outros adotaram como segunda língua. Outro ponto, vamos ver? Revolução Industrial. Pensou nisso? Quando você conversou com o seu coleguinha, você pensou sobre a Revolução Industrial? Então, o Reino Unido foi um dos líderes na Revolução Industrial. Assim, a língua inglesa tornou-se associada à inovação, comércio e progresso industrial. Claro, Revolução Industrial, é óbvio que a língua inglesa vai estar relacionada a isso, né? A inovação. Então, esse é um ponto que se tornou, que fez com que a língua inglesa se tornasse muito importante e difundida pelo mundo todo. Influência dos Estados Unidos. Ok, Estados Unidos, a América do Norte, foi colonizada pelos britânicos. Depois ela se tornou independente em 4 de julho de 1776, o 4th of July. Né? Todo mundo assim já fala sobre o 4th of July, que é o dia da independência dos Estados Unidos. Então, em 1776, se tornou independência. E com isso, se tornou independente. E com isso, a ascensão, ele foi só crescendo. Né, até chegar ao que ele é hoje, né, se tornou uma potência global no século XX. Então, um país que se torna uma potência global, o que vai despertar nos outros países? Interesse. Interesse econômico, porque os outros países também vão querer crescer e vão querer trocar figurinha, saber o que eles estão fazendo para que também façam no país deles e eles se tornem independentes economicamente, que cresçam também. Então, qual é a melhor estratégia para falar com um país que se considerou uma potência? É simplesmente arrumar um tradutor? Não. Você vai aprender o idioma desse país. Porque nada melhor que você falar com alguém no próprio idioma. Porque se você depender de outra pessoa para traduzir para você, como que eu vou saber se a pessoa traduziu de verdade ali exatamente o que foi dito?
Eu já fiz várias traduções aqui no estado. E eu lembro perfeitamente que quando a gente faz tradução simultânea, não é possível que a gente consiga falar exatamente palavra por palavra do que o outro disse. Então, o que a gente faz? A gente faz um resumo do que o outro disse e passa para a pessoa. E com isso, você acaba perdendo detalhes importantes. Então, nada melhor que você se apropriar do idioma do outro e, então, você ir lá conversar pessoalmente de igual para igual. Não acha isso? Então, esse é um fator muito importante. Os Estados Unidos contribuiu demais nisso quando ele se tornou uma potência. Então, os outros países queriam saber, ter essa ligação, então a língua deles foi cada vez mais expandindo. Economia global. O inglês é amplamente utilizado, é uma consequência da outra. Então, se tornou uma potência, é óbvio que vai refletir, vai repercutir na questão da economia global. Tecnologia e ciência. Então, olha só, Alessandra, quer dizer que só os países que falam inglês que criam, que vão ter ideias maravilhosas e vão criar coisas dentro da tecnologia e da ciência? Não. Mas, para que essa descoberta, para que essa pesquisa ela atinja o mundo todo, o que a pessoa vai fazer? Tem que passar para o inglês. Você publica na tua língua, no teu idioma, mas você também publica na versão em inglês. Porque a partir do momento que você faz essa versão para o inglês e publica, aí ela vai ter uma repercussão e vai atingir muito mais longe do que você imagina. E aí sim vai ter esse boom, né, de todo mundo ter acesso. Então, com certeza, né, são comunicados em inglês, o que aumenta a importância do idioma no cenário científico global. Esse é um dos pontos. Cultura pop e entretenimento, a gente já comentou sobre isso. Você tocou no assunto com seu colega sobre isso? A indústria do entretenimento, incluindo cinema, música, televisão, os jogos que eu já falei, os games e literatura, é amplamente liderada por produções em inglês. Padrão na aviação e tecnologia da informação. Olha só, gente, olha só. Vocês já imaginaram vários aviões sobrevoando, né? E aí precisam se comunicar com terra, precisam se comunicar entre aviões. Imagina de vários países sobrevoando e todo mundo falando idioma diferente. Como é que seria? Seria um caos. Totalmente. Então, precisa eleger um idioma para que seja o idioma que todo mundo entenda. E adivinha? Adivinha qual é o idioma? Inglês. É claro. É claro que é o inglês. Pronto. Eu espero que eu tenha te convencido da importância de aprender inglês. Estou falando de falar fluentemente não, mas o básico. E o básico você pode sim aprender no ensino médio. Você pode sim aprender na escola pública. Então eu trouxe algumas dicas para vocês, tá? Algumas dicas para você melhorar e aprender. Você pode pedir a ajuda do seu professor, porque o seu professor sozinho, ele não vai ser capaz de te ajudar. Ele vai ser um orientador para você. Você é que tem que saber usar estratégias para poder alavancar os seus estudos e atingir o seu objetivo. Olha só, essa é uma dica minha, eu faço isso. Isso aqui é um livrinho meu, eu anoto expressões bacanas que eu conheço e aí eu sempre tenho. Aprendi uma expressão, tá, jogo aqui no meu livrinho. Aplicativos. Tem muitos aplicativos gratuitos. Esse é um, tem o Eva, tem o Duo, tem vários outros. Então, sempre tem um aplicativo no seu smartphone. Ah, tem os podcasts. É ótimo, porque podcast vai te ajudar no listening. Porque em inglês é ouvido. Listening. Tem que ouvir bastante. Ah, eu não entendo. Não importa. Escute. Escute bastante inglês, mesmo que você não esteja entendendo. Mas você tem que escutar. Uma hora você vai começar a entender. Esse aqui é sites. Você pode... Tem muitos sites que ensinam inglês, né? Os streams. Veja filmes. Não veja dublado, não. Não veja dublado. Assista no idioma original. Isso vai te ajudar. Ah, professora, mas eu não entendo. Assista 2 vezes. Assista no idioma que você vai entender e assista de novo no inglês para você começar a se apropriar disso. Intercâmbios.
Ah, Alessandra, eu não vou fazer intercâmbio, é muito caro. Não, sabia dos Jovens Embaixadores? O Tocantins todo ano manda um estudante do ensino médio ficar 15 dias lá nos Estados Unidos, fazendo intercâmbio. E isso tudo por conta do governo americano. Mas você tem que estar com o inglês básico, pelo menos, e preencher alguns requisitos que sempre sai um edital de quais são esses requisitos, o que você tem que fazer, o que precisa fazer. Então, todo ano. Então, esse ano, esteja atento, você que está no ensino médio, esteja atento quando sair o edital dos Jovens Embaixadores para você se inscrever, para você estudar e você ser parte disso. Quem sabe você não seja o próximo jovem embaixador para ir para os Estados Unidos em 2025. Então, gente, eu espero que você tenha compreendido realmente a importância de aprender inglês. Eu espero que o meu objetivo tenha alcançado e que você demonstre um pouquinho mais de interesse nessa língua que é fantástica e que vai te deixar à frente de muitos. Com certeza, você não vai se arrepender de aprender inglês e se tornar pelo menos um falante básico. Então, meu muito obrigada pela atenção de hoje. E a gente se vê na próxima aula.